Dando continuidade ao vídeo anterior, que abordava a parte associada aos paradigmas de análise de projetos e sistemas, na parte 1 a gente falou um pouco sobre o paradigma estruturado. E agora a gente vai falar um pouco sobre o paradigma orientado a objeto e demonstrar um comparativo entre os dois. Então, quando a gente fala de análise orientada a objetos, nesse paradigma nós enxergamos o mundo como objetos com estrutura de dados e comportamento, ou seja, no vídeo anterior eu demonstrei que tudo que possui as mesmas características, que exercem funções ou comportamentos semelhantes, eles são agrupados em uma classe. Então, eu mencionei, por exemplo, no vídeo associado aos diferentes paradigmas, que, por exemplo, as cadeiras, mesmo que elas tenham formatos diferentes, tamanhos diferentes, cores diferentes, elas têm comportamentos semelhantes e algumas características também que são semelhantes. Nesse caso, elas são classificadas como sendo cadeiras. O objetivo é desenvolver uma série de modelos de análise, satisfazendo um conjunto de requisitos definidos pelo cliente. Então, esse é o objetivo principal quando a gente trabalha a análise orientada a objetos. As técnicas orientadas a objeto, elas permitem que o software seja construído de objetos que tenham um comportamento específico, que foi o que eu mencionei relacionado à parte da cadeira, por exemplo, do exemplo da cadeira. Se eu tenho um sistema para um posto de combustível, nesse sistema eu vou classificar como sendo cliente aquelas pessoas que compram no meu estabelecimento, que elas vão até lá e tem um comportamento associado à compra. O funcionário ele tem características diferenciadas que os classificam como funcionário, mas esse funcionário, além dele ser funcionário, ele também pode ser classificado como um cliente? Sim, ele pode ser classificado como um cliente, considerando os comportamentos que ele tem relacionados ao sistema. Os próprios objetos podem ser construídos a partir de outros, os quais, por sua vez, podem ser construídos a partir de outros, que foi o que eu mencionei. Eu tenho uma pessoa, essa pessoa é um funcionário, mas ela também pode ser um cliente do posto. Então, essas características, um objeto é construído a partir de outro. A motivação para orientação a objeto é que quando aconteceu a crise do software, que a gente também já abordou, foi necessário realizar algumas mudanças. A partir daí, criou-se o paradigma estruturado, além de outros paradigmas, e depois criou-se o paradigma orientado a objeto. Então, foi uma evolução que aconteceu em relação às formas de se trabalhar com o desenvolvimento de software. Nesse contexto, surgiu a ideia da orientação a objetos, que representa melhor o mundo real, uma vez que a percepção e o raciocínio do ser humano estão relacionados diretamente com o conceito de objetos, que eu também já mencionei isso e até já exemplifiquei. O objetivo principal da análise orientada a objetos da utilização desse paradigma que ele é rápido, ou seja, a gente não perde muito tempo no desenvolvimento e também na documentação, isso desde que tenha sido feito um processo de elicitação de levantamento de requisitos eficiente, barato, ou seja, linha de montagem, reutilização de código. Uma vez que a gente implementa um componente associado a cliente, muitas das características ou a estrutura serão também semelhantes, por exemplo, para funcionário, então eu posso reutilizar isso. Serão flexíveis, ou seja, é fácil de modificar ou estender, isso porque eu tenho partes interdependentes, então eu implemento cada um dos componentes separados ou documentos separados e depois faço a integração. Quais são os benefícios da orientação a objeto? Elas podem representar melhor o mundo real, porque é mais próximo ao que o pensamento humano norteia, é uma modelagem mais perfeita e natural. Essa modelagem é usada desde a análise até o projeto e a implementação, de modo que a informação adicionada em uma etapa do desenvolvimento não é necessariamente perdida ou traduzida para a etapa seguinte. Então, eu tenho essas características que são muito importantes quando eu tenho a possibilidade de representar melhor o mundo real. Outro benefício é a dedicação maior à fase de análise. Nesse contexto, eu consigo, quando eu levanto requisito, eu tenho diferentes diagramas, onde cada diagrama tem uma visão diferenciada do sistema. Então, eu tenho uma visão externa, através do diagrama de caso de uso, eu tenho uma visão em termos de dados, no diagrama de classe, eu tenho uma visão de interação. Então, assim, eu tenho visões desde a visão externa até a visão de interação, onde eu consigo ver como as coisas estão acontecendo dentro do meu sistema.
Através da utilização da orientação a objetos, ocorre uma redução na quantidade de erros, com consequente diminuição do tempo despendido nas etapas de codificação e teste. Isso possivelmente vocês devem ter visto nas disciplinas de programação. Então eu consigo, como são componentes separados, eu consigo realizar desde teste unitários até teste de componentes e depois testar todo o sistema. Não que isso tenha sido feito lá na disciplina, mas eu consigo realizar essas partes de forma mais pontual e eu consigo diminuir essas quantidades de erro. Por quê? Porque eu desenvolvo cada um dos componentes separadamente. Quando eu compilo ali, eu estou realizando um teste e quando eu integro eles também, um componente ao outro, eu também testo. Isso pode diminuir a quantidade de erros no meu processo de desenvolvimento. Os modelos da orientação a objeto, eles espelham a estrutura e o comportamento dos objetos do negócio, ou seja, os objetos reais. Eu tenho um cliente, eu, Juliana, sou um cliente que nesse momento estou sendo cadastrada um sistema de um salão de beleza. Então ali eu vou espelhar as minhas características e os meus comportamentos que são necessários para o sistema de salão de beleza. Ao ser cadastrado no sistema do supermercado, por exemplo, ou eu sou a mesma pessoa, serei também um cliente, mas as minhas características que vão ser cadastradas no supermercado, os meus atributos, eles podem ser diferentes. Por exemplo, no salão vai se armazenar a cor do meu cabelo, vai se armazenar a cor dos meus olhos e no supermercado não é necessário realizar esse cadastro. Outro benefício, redução no tempo de manutenção, pois as revisões são mais fáceis e mais rápidas, já que o problema é mais bem localizado, é mais bem dividido. Favorece a reutilização. Algumas partes, alguns componentes, eles possuem características e comportamentos semelhantes. Então, como eu desenvolvo interdependentes, separados um do outro, eu consigo ter uma reutilização maior. Facilidade de extensão. A criação de novos objetos que se comuniquem com os que já existem não obriga o desenvolvedor a conhecer o interior destes últimos. Na verdade, com os já existentes, não obriga o desenvolvedor a conhecer o interior desses últimos, que é o que a gente vai ver mais para frente, alguns conceitos associados a encapsulamento. Quando eu interligo, eu não preciso um componente ao outro, eu não preciso me preocupar como esse outro está sendo executado, como que ele funciona internamente. Então eu abstraio essas informações, eu deixo de lado essas informações e faço a interligação entre eles. Então no paradigma orientado a objeto é mais fácil trabalhar com essa característica. Então, resumindo, a gente tem um mundo real, que é um espaço de problemas. A partir daí a gente faz um mapeamento, um processo de identificação de abstrações para o mundo computacional, onde a gente representa um espaço de soluções. Então, do problema, a especificação do problema ao espaço de soluções, do mundo real para o mundo computacional, eu tenho que identificar quais são as abstrações, o que eu preciso realmente levar em consideração e o que eu posso deixar de lado naquele momento para resolver aquele problema. Quando usar orientação a objeto? Quando os projetos são de grande porte, ou seja, eu tenho um confinamento de informação. Quando os requisitos não são completamente fechados, ou seja, é um processo de desenvolvimento dinâmico, o cliente não sabe muito bem o que ele quer, então é mais fácil gerenciar essa instabilidade ou essa falta de definição do cliente quando eu trabalho com orientação a objetos. Quando os requisitos são vagos ou são incompletos, inconsistentes, eu tenho recursos que me ajudam a identificar essa informação na orientação a objeto. Quando eu trabalho com novas aplicações, ou seja, uma abordagem sistemática para o melhor entendimento. Quando eu falo sistemática, que existe um planejamento, uma análise, uma compreensão do processo. Então, nesse contexto, seria melhor utilizar a orientação a objeto. Quando eu tenho equipe com especialidades diversas, ou seja, uma linguagem comum, alguns entendem banco de dados. Então, essas características auxiliam na utilização do paradigma orientado a objetos. Quando eu tenho sistemas críticos, nesse caso eu tenho que ter uma definição mais sistemática da lógica. Por exemplo, eu tenho um sistema onde tem uma confiabilidade que tem que ser tratada de forma bem crítica. Ou então a usabilidade. Então, eu consigo trabalhar essas características
quando eu trabalho melhor orientado a objeto. E eu tenho outros sistemas que eu tenho muitas regras de negócio, então eu consigo trabalhar de forma mais pontual no paradigma orientado a objeto. Então, quando eu comparo a análise estruturada com orientação a objeto, a gente chega à conclusão que com orientação a objetos procura-se eliminar as diferenças entre as etapas de análise, projeto e implementação, que é o que é muito frequente lá na análise estruturada, tá? E nesse caso eu reabilito a difamada tarefa de implementação. O segredo é fazer com que os conceitos de programação e as notações para a programação sejam suficientemente de alto nível. Isso para que possam servir apropriadamente como ferramentas de modelagem. Então, essa característica é melhor trabalhada também no paradigma orientado a objeto. Então, aqui eu tenho um outro exemplo. Vamos pensar um sistema de informação de biblioteca. Se eu pensar isso de acordo com a análise ou paradigma orientado a objeto, eu vou decompor por objetos ou conceitos. Então, eu iria pensar catálogo, eu vou implementar a parte de catálogo, a parte de bibliotecário, a parte da biblioteca, a parte livro. Percebam que eu não pensei nas funcionalidades, eu pensei nos componentes que existem. E é claro que ao implementar esse catálogo, eu vou ter uma sequência de atributos e eu vou ter uma sequência de métodos que são os serviços de cada um desses aqui. E quando eu penso na análise ou no paradigma estruturado, eu já penso imediatamente na decomposição por funções ou processos. Então, eu tenho o sistema como um todo, ele vai fazer o quê? Ele vai registrar empréstimo, ele vai relatar multa, ele vai adicionar recursos. Percebam que aqui eu pensei só na função, então é mais difícil quando eu penso em função, porque quando eu quero alterar, em mais de uma função, por exemplo, eu posso ter características de um mesmo objeto, então isso fica mais difícil de manter, de realizar a alteração. Agora não, tudo que eu quero associado a bibliotecário vai estar vinculado, vai estar associado, por exemplo, a esse módulo voltado para a bibliotecária aqui. A partir dessas características foram criados alguns métodos de análise orientado a objetos conhecidos, isso para realizar a modelagem dos diagramas. Então eu tinha o método de Bosch, o método de Jacobson, Haugen, e aqui criou-se a UML. Nessa UML, que é a que é utilizada hoje, que a gente utiliza para modelar a parte orientada a objeto, ela tem algumas características. Ela combina as notações de todos esses métodos acima aqui. É uma linguagem consistente para especificação, visualização, construção de documentação e é um padrão que é adotado pela OMG. Então, assim, a UML é uma linguagem conhecida internacionalmente, que é a linguagem de modelagem unificada. Ela não é uma linguagem de programação, ela é uma linguagem que possui uma sintaxe específica para se modelar sistemas voltados ao paradigma orientado a objeto. Para se consolidar esses conceitos, nós vamos assistir juntos esse vídeo, um breve vídeo onde ele aborda o que é o ML e seus principais conceitos. E aí galera, bem-vindo a mais um curso aqui na DevMedia. Eu sou a Vanessa. Sou o Pablo. Estevão. E hoje vamos falar um pouquinho o que é o ML. Então, o ML é um acrônimo para Unified Modeling Language, que é uma linguagem única de modelagem de um software ou de uma aplicação. Mas assim, o que é modelagem, né? Modelagem é você desenhar o software antes de começar a codificar. E assim, a UML ela vai gerar para a gente artifícios visuais, que são diagramas que servem para a gente poder seguir durante essa construção, que vai ser realmente a planta desse software. Né? E esse diagrama ele ajuda a gente a visualizar o software, a entender como que ele funciona, né? Tanto na visão do cliente quanto na visão do desenvolvedor. Por exemplo, a gente tem aqui um dos diagramas, que é o diagrama de caso de uso, a gente vai ver mais sobre ele na frente, mas ele é um diagrama simples que consegue informar para a gente o que o sistema vai fazer e quem é que vai executar tal ação no sistema. Né? Como a gente pode ver, esse diagrama ele tem um ator, que é quem vai executar uma ação, e eu mostro para ele quais são as ações que esse software vai ter, né? E quais são as dependências entre as ações. Então, assim, geralmente, quando a gente vai começar a desenvolver, papel e caneta na mão é quase sempre a primeira coisa que a gente faz. Né? Verdade. A gente faz aquele esboço da aplicação, talvez até com o cliente sentado numa mesa. Poxa, eu quero que você faça um login para mim, eu quero vender um produto, então você vai desenhando. Esse diagrama transpõe esse primeiro desenho
para o papel e passa para realmente uma parte digital, para você passar tanto para o desenvolvedor quanto para o cliente validar para você se aquela funcionalidade vai ter. Eu espero que o vídeo tenha deixado claro a definição da UML, que é a Linguagem de Modelagem Unificada. E agora nós vamos ver alguns diagramas que pertencem ao UML. Inclusive no vídeo ele acabou demonstrando alguns desses diagramas. Então, por exemplo, nós temos diferentes visões, como eu já mencionei, a orientação ao objeto, ela demonstra diferentes visões do sistema. E esses diagramas que são feitos através da notação da linguagem de modelagem unificada, a gente tem uma visão externa, que é o diagrama de caso de uso, que é o primeiro que nós vamos trabalhar. Depois nós temos uma visão estrutural, que é uma visão estática, onde eu tenho uma visão dos dados ali a serem armazenados, que é o diagrama de classes. Depois a gente tem uma visão comportamental, uma visão dinâmica, através do diagrama de estado, diagrama de atividade. A gente tem também uma visão de interação, através do diagrama de sequência, diagrama de colaboração. Se eu quiser ter uma visão da arquitetura ou da implementação, eu posso desenvolver um diagrama de componente, de implantação, de pacotes. E assim, apesar de existirem todos esses diagramas, não quer dizer que para todos os sistemas aos quais eu vou documentar, eu preciso desenvolver todos esses diagramas. Isso vai depender da necessidade do sistema, do quão crítico é o sistema, do quanto de regra de negócio eu tenho nesse sistema. Então depende de alguns fatores. Então, por exemplo, aqui a gente só vai trabalhar o diagrama de caso de uso e o diagrama de classe, que são os mais importantes, que são os mais utilizados. Só para mostrar alguns exemplos, aqui a gente tem uma anotação de um diagrama de caso de uso. Percebam que ela é uma visão externa do sistema, eu represento os atores, quem se comunica direto ou indiretamente, quem envia informação ou não envia informação para o sistema ou recebe. Aqui eu tenho os casos de uso que a gente vai trabalhar, que a gente já documentou na O02, mas aqui a gente vai mostrar uma nova forma de documentação desses requisitos funcionais. Aqui a gente tem um diagrama de classe, onde, por exemplo, todos os animais que tiverem características comuns, por exemplo, se ele tiver nome, idade, sexo, se ele tiver características que o definem como sendo animal, eles vão ser cadastrados e vão ser classificados como sendo animal. E essa seria uma representação abstrata. Observem que ele não tem uma identidade, essa classe. Então aqui caberia a inserção e a representação de todos os animais. Aqui eu tenho um diagrama de atividades, eu só estou demonstrando esse. A gente não vai trabalhar aqui na disciplina, tá? Como eu disse, eu escolhi 2 diagramas para a gente abordar e a partir do aprendizado desses 2 diagramas vocês conseguem realizar a documentação de outros diagramas. Aqui eu tenho o diagrama de sequência, que demonstra a sequência das atividades a serem realizadas por caso de uso. Então, normalmente se trabalha um diagrama por caso de uso. Isso, às vezes, quando eu tenho include e extend, que depois a gente vai ver o que é, esse include e extend também pertencem a um mesmo diagrama, então eles se juntam. Eu posso juntar mais de um requisito funcional ou de um caso de uso para trabalhar um diagrama de sequência. Aqui estão algumas das referências. Eu espero que o conteúdo tenha ficado claro. Caso você tenha dúvida, eu sugiro que você volte, assiste novamente o vídeo ou os vídeos anteriores. E até breve, até o próximo vídeo.